Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23, tá, queridos? Preste atenção, então, que a leitura é um pouquinho extensa, mas eu quero ler todo esse texto para vocês. Antes da gente ler, deixa eu pedir mais um instante para você fechar os seus olhos para a gente orar. Feche os olhos para você não se distrair. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui em mais esta manhã. Eu creio que o Senhor colocou uma palavra no meu coração para transmitir aos meus irmãos, à tua igreja, a todos aqueles que estão ouvindo. Pai, mas eu sei que os nossos corações, eles precisam estar preparados para receber a tua palavra. Então esse é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar agora, Senhor, trabalhando, preparando, achando corações agora, Senhor, com sede, com fome, preparados para ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, para que a tua palavra, que é poderosa, que muda as nossas vidas, possa, Senhor, entrar, possa, Senhor, causar mudanças, nós possamos acolher ela no coração, retê-la, Pai, e ela venha causar as devidas mudanças que o Senhor deseja. Mudanças essas, Pai, que são boas, é perfeita, é agradável, de acordo com a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos da tua palavra, precisamos ouvir a tua voz, precisamos da tua direção, precisamos da paz que vem do Senhor, da alegria que vem do Senhor, como nós ouvimos aqui da tua serva. Pai, o Senhor tem tantas coisas a nos acrescentar, a fazer, só que antes mesmo disso, o que nós mais precisamos é da presença gloriosa do Senhor, é da presença do teu Espírito Santo em nós, Senhor, agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, em mais esta manhã, no ministrar desta palavra, o Senhor ministra aos nossos corações, fale conosco, Pai, nos desperta, nos transforma, nos direciona, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Mateus capítulo 13, do versículo 21 ao verso 23. Preste muita atenção desde a leitura, pois eu creio que até a leitura, desde a leitura do texto, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Você crê nisso? Eu creio que Deus já estava até falando hoje, através dos louvores, através aqui da boca da Tati, que ministrou aqui. Eu creio que Deus já está falando. Então preste atenção. Diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: mestre, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, diga comigo, se assim não fosse, só até aí, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o
o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, diga assim, por causa da palavra. Amém. Logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas ou os prazeres deste mundo a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, aqui, primeiramente eu creio que todos vocês entendem, Jesus falando desse texto, através dessa parábola, ele fala aqui que a semente é a palavra de Deus, que ela precisa encontrar uma boa terra para que venha frutificar. Amém? Você crê, queridos, que a palavra ela é poderosa para mudar a sua vida? Amém. Você crê nisso de verdade? Que a palavra muda a sua história, muda o que precisa ser mudado? Você crê nisso? Por que eu estou perguntando isso? Porque o tema que eu quero compartilhar ao seu coração nesta manhã é uma pergunta. E a pergunta é, por que minha vida não muda? Novamente, o tema que é uma pergunta é, por que a minha vida não muda? Não sei se você já se fez essa pergunta, não sei se você está se fazendo essa pergunta, pastor, por que não muda? Por que não tem mudado? Ou certas situações aí na sua vida que você tem batalhado e perguntado às vezes, por que não tem mudado? Por que não muda? E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, queridos. O intuito dessa palavra é falar ao coração de todos. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao coração daqueles que porventura estão aqui ou estão nos acompanhando através das redes sociais, que ainda não receberam a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, é para o seu coração. Mas também é para você que já recebeu. Mas às vezes você é novo na fé ainda, tem começado a sua caminhada, é para você também. Mas é para você também, querido, que já aceitou a Cristo, já faz há muito tempo, já tem um bom tempo de caminhada com o seu Senhor. Essa palavra também é para a sua vida. Ou seja, é para todos nós. Amém, queridos? Então, aquele que tem ouvidos, como diz lá em Apocalipse 2:29, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok? Primeira coisa, por que a minha vida não muda? Por que não muda, pastor? Vamos aí para o texto. Mateus 13, olha o versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. Até aqui só. Por que minha vida não muda? Talvez não esteja mudando ou não tenha mudado. Talvez porque nós não tivemos, aqui pelo menos de início, a mesma atitude dessa multidão. O que essa multidão fez aqui, queridos? Essa multidão, ela procurou se aproximar de Jesus. Talvez sua vida não tenha mudado, meu querido, porque você não tem se aproximado dele. Não tem se aproximado daquele que pode fazer com que a sua vida mude. E essa multidão aqui, queridos, ela fez algo. Ela foi até onde Jesus estava, né? E Jesus começou a ensinar e reuniu-se ao seu redor uma grande multidão. Eles foram até Jesus. Essa multidão foi até ele. Queridos, com certeza, aquela multidão já tinha ouvido falar, né, dos feitos de Jesus em favor de milhares de pessoas. E assim elas estavam procurando se aproximar dele. Eu quero dar uma folheada aqui no texto. Eu falando que eles, com certeza, eles já tinham ouvido falar sobre os feitos de Jesus. Um pouco atrás, não precisa nem me acompanhar não, só vou citar, mas aqui fala no capítulo 9, quando Jesus cura 2 cegos e um mudo. No capítulo 9, quando Jesus
cura pessoas, ressuscita morto. No capítulo 8, capítulo 9 ainda também, quando Jesus cura um paralítico. No capítulo 8, quando Jesus cura 2 endemoniados, liberta 2 endemoniados. No capítulo 8 ainda fala daquela fé que o centurião demonstrou, né? E assim ele recebe a bênção também, o servo dele foi curado. Né? Muitas outras coisas aqui, eu quis fazer só alguns relatos aqui para ver, e com certeza essa multidão que se aproximou de Jesus, ela tinha ouvido falar sobre isso, ouvido falar das maravilhas que Jesus estava fazendo. Com certeza. Talvez você esteja aqui hoje, queridos, ou talvez você esteja aí através das redes sociais nos acompanhando, porque você também ouviu falar, ouviu na vida de alguém desse Deus que tem mudado a história de pessoas. E por isso você está aqui. Por isso você está ouvindo essa mensagem. Porque às vezes você ouviu. Se você está se aproximando por causa disso, parabéns, queridos. Primeiro passo, parabéns, porque para que a nossa vida mude, a primeira coisa, a gente precisa se aproximar. E eu acredito que tem pessoas que a sua vida não tem sido mudada, transformada, porque não se aproximam daquele que pode mudar a sua vida. Aquele que verdadeiramente pode mudar a sua história. Por que minha vida não muda? Porque muitas vezes não tem se aproximado daquele que pode mudar a sua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Tiago capítulo 4, verso 8, é aquele texto que Deus diz assim: achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós outros. Se nos aproximarmos dele, se nos achegarmos a ele, ele vai se achegar a nós. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, por que minha vida não muda, pastor? Eu tenho me aproximado. Eu tenho vindo na igreja. Tenho estado com os irmãos. Mas, pastor, eu quero falar para o senhor, confessar, não tem mudado. Tem certas coisas que não tem mudado. Por que minha vida não muda? Versículo 14 e versículo 15. Da parábola do semeador. Diz assim: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se não fosse dessa maneira, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Ou seja, se não fosse dessa forma, eles iriam ser transformados. Por que minha vida não muda, pastor? Ainda eu quero ler um outro texto aí, o capítulo 13, o versículo 18 e o versículo 19. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Por que minha vida não muda, pastor? Porque de repente você pode até estar se aproximando, mas às vezes você fez esse primeiro passo com uma multidão, mas está se aproximando fisicamente, mas não com o coração. Muitos dessa multidão que se aproximaram de Jesus, que aqui é uma multidão, nem todos foram transformados, nem todos foram mudados, nem todos receberam o seu milagre, todos se aproximaram ali fisicamente. Mas aqui Jesus está falando sobre um povo que não experimenta de mudança, não experimenta de cura, não experimenta de conversão, de mudanças nas suas vidas, porque eles têm se aproximado de mim, mas o coração está distante. Um coração insensível, de má vontade. E quando se aproxima, está se aproximando de corpo presente, mas o coração está distante. A palavra diz nesse aqui que eu li, verso 18, verso 19, diz que ele ouve, mas ele não entende. Ele ouve a palavra de Jesus, mas ele não entende nada. E quando ele não entende, diz que vem Satanás, vem o maligno, rouba aquela palavra que foi semeada no seu coração. E aí não tem frutos, não tem mudança, não tem transformação. Amém? Mas o que é se aproximar fisicamente de Jesus? Jesus não está aqui, né? Mas o que é se aproximar? Quando você vem à igreja, queridos, é uma forma de você se aproximar fisicamente. Quando você vai nas reuniões
durante a semana que acontece nas casas, os nossos lives, quando você se aproxima aqui da igreja, do seu irmão, dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus, você está se aproximando fisicamente. Você está aqui, você está sentado de corpo presente, você está ouvindo a palavra, um filho de Deus que é usado como boca para falar a palavra dele, mas muitas vezes você pode estar sentado aí, está fisicamente, está de corpo presente, mas o coração está distante. Então muitas vezes pode ser, querido, você que está aqui com muito carinho que eu digo para você, vocês que estão em casa, pode ser que não tenha mudado, porque você tem se aproximado fisicamente, até vai à igreja, até conversa com os irmãos, até conversa com os discípulos, você tem até feito isso, mas o coração não está distante, coração insensível, coração que não está ávido por mais de Deus, com sede, com fome. E quando acontece assim, a palavra é roubada do coração. Satanás vem e rouba, e é a palavra que muda, é a palavra que transforma. Então, se não houve com esse coração, queridos, não tem mudança. Não acontece mudança nas nossas vidas. Jeremias 29:13. Se puder projetar para mim esse texto, Jeremias 29:13. Coloca para mim. Olha o que diz aí, vocês me procurarão, está falando de quem procura, quem quer mudança precisa se aproximar de Jesus. Mateus, antes da gente seguir nesse texto, Mateus capítulo 11, é aquele texto que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, né? E vocês vão encontrar descanso, vocês vão ser aliviados, encontrarão descanso para as vossas almas. Mas o que diz a palavra? Venham a mim, para virmos até Jesus, para buscarmos a sua face. E olha aí Jeremias 29:13, vocês me procurarão, vocês vão me procurar, vão buscar a Deus e me acharão, vocês vão me achar. Mas quando? Quando me procurarem, quando vocês forem à igreja, sentar ali, certeza que você vai me achar. Quando você estiver no meio dos discípulos, se você for lá no live, no meio do pessoal, só de você ir lá, você vai achar Deus. Só de você vir na igreja, você vai achar Deus. Não vai, queridos. Esse é um passo importante. O passo de irmos como a multidão que foi, porque eles tinham ouvido falar de Jesus, dos milagres, das maravilhas. Vamos lá também, deixa eu ver. Só que só ao se aproximar, e se o coração não estiver aplicado, não estiver sensível, não tem mudança. Se não fosse assim, queridos, você imagina todas as multidões que estão dentro das igrejas hoje. Tantas pessoas que têm domingo após domingo, tempo após tempo, ano após ano, que estão dentro das igrejas. Imagina a mudança que teria. Imagina só, queridos. Mas infelizmente nós sabemos que tem muitas pessoas dentro das igrejas e nem todo mundo tem tido a sua vida transformada. Nem todo mundo tem experimentado de maravilhas, de milagres, de provisão. Nem todo mundo, queridos, tem experimentado daquela vida plena e abundante que Jesus tem, de alegria, de paz, né? Nem todo mundo, apesar de estar dentro da igreja. Por quê? Porque não tem feito esse segundo passo. Por que não muda, pastor? Porque o coração está distante. Às vezes está sentado aí, me perdoe dizer, aqui não é, mais uma vez, não é apontando ninguém, não é jogando pedra em ninguém, mas às vezes vem e senta domingo após domingo, ouve a palavra, mas é como se entrasse aqui e saísse aqui. De repente até fala, foi uma boa palavra, como foi? Foi legal, foi benção, mas não mudou nada, não transforma nada na sua vida, não muda nada no casamento, não muda nada com os filhos, não muda nada nas atitudes, não mudou nada, porque muitas vezes está ouvindo, está de corpo presente, mas não está aplicando o coração. Amém? Por que minha vida não muda, pastor? Versículo 20 e o versículo 21 do capítulo 13. Versículo 20 e o versículo 21. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, não, só o 21, esse é o capítulo 21. Por que não muda então, queridos? Esse é o caso, é um outro caso. É uma pessoa que de repente fez como o passo da multidão, se aproximou, até abriu o coração, recebeu a palavra,
com alegria. Mas o texto diz, queridos, que esse é aquele que não tem raiz em si mesmo. Logo germina, recebe a palavra com alegria, começa a surgir as raízes, mas está em terreno pedregoso. São raízes curtinhas, raízes que não se aprofundaram. Você vai ver nos outros textos, lá em Marcos e Lucas, que também vai falar dessa parábola do semeador, fala que quando vem o sol, ele vem e seca aquela planta. O sol, ele simboliza aí, queridos, as provações, as tribulações que nós passamos. E por que muitas vezes a minha vida não muda? Porque se aproximou, abriu o coração, recebeu com alegria, mas não tem se aprofundado na palavra de Deus. Começa, por isso que eu falei que é para os novos convertidos também. Quando ele recebeu, ele veio aqui, recebeu a Cristo, começou a haver mudanças na sua vida, experimentou de paz, realmente, eu sou perdoado, Jesus me perdoou, hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, mas ele fica ali na superfície. Ele não se aprofunda na palavra, ele não se aprofunda no relacionamento com Deus, né? E por isso existem áreas na sua vida que não muda, porque ele parou ali. Ele parou, ele não tem mais profundidade na palavra, ele não tem se aprofundado. E queridos, infelizmente, às vezes muitos cristãos assim nas igrejas, recebeu a Cristo, abriu o coração, se alegrou, mas não tem se aprofundado na palavra de Deus, no relacionamento com Deus. E quando a gente não se aprofunda no relacionamento com o Pai, queridos, quando surgem tribulações, e vão vir, não é profetizando coisas ruins, quando surgem as provações, quando surgem as tribulações, quando vem coisas, muitas vezes essas pessoas não aguentam, e como diz aqui, logo a abandona quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra que você recebeu, acaba deixando, porque é superficial, tem um relacionamento superficial. Uma das coisas que o pastor vive batendo na tecla aqui, falando, gente, da gente ter vida com Deus, da gente se aprofundar em Deus, não ficar dependendo só de ouvir uma pregação aqui, de ouvir no YouTube, né? Mas da gente ter um relacionamento mais profundo com Deus, porque vai vir lutas, queridos. Se você não conhecer o seu Deus, se você não se aprofundar na palavra para você saber quem você é, o que você tem, o que Deus tem para você, o propósito da sua vida, a hora que vir essas lutas, você não vai aguentar. E aí não frutifica, não experimenta de mudanças, porque não tem essa profundidade. Não tem essa profundidade em Deus. E por isso não experimenta mudança. Amém, queridos? Talvez você tenha dado os primeiros passos importantes. Se aproximou, abriu o coração, mas você precisa continuar crescendo em Deus. Receber Jesus, queridos, é a porta de entrada no reino de Deus. Mas tem um caminho que precisa ser percorrido, tem um alvo que a gente precisa alcançar, e para a gente permanecer firme nesse caminho, e desfrutar, acontecer as mudanças que a gente espera que ocorra ainda, queridos, a gente precisa crescer no nosso relacionamento com a palavra. Amém? A gente precisa crescer, esse texto nos fala sobre isso. Preciso me relacionar com a palavra, preciso conhecer a palavra. E entendam, não é um conhecimento intelectual, é entender, como diz o texto aqui, entender com o coração. Esse povo se me aproxima com o coração, porque se eles entendessem, eu viria e transformaria, eu mudaria a sua vida, mas eles não estão entendendo. E quando a gente não entende, queridos, não tem mudança. Aquilo que você não entende não vai mudar na sua vida. E não é, mais uma vez, não é um entender simplesmente no intelecto, é um entender no coração. É você dizer, agora eu entendi, agora eu sei quem eu sou, por isso eu estou feliz, por isso eu estou em paz, por isso eu estou descansando, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Pai, eu sei que Ele me guarda, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu entendi, é esse entender, queridos, com o coração, mais do que com a razão, eu entendi, então eu fico em paz, pode acontecer o que for, eu estou em paz, eu sei que Ele vai prover, eu sei que nada vai me faltar, eu sei que eu posso passar por qualquer situação que Ele vai me fortalecer, eu sei, eu entendi, agora eu estou cheio de alegria, cheio de paz, não mudou a situação, mas eu estou em paz, eu estou feliz porque eu entendi no meu coração. Amém, queridos? Então muitas vezes não muda, porque não se aprofunda na palavra. Em quarto lugar, porque minha vida não muda, pastor? Capítulo 13, versículo 22.
Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Eu quero que você leia um outro texto que também fala da parábola do semeador. Não, esse eu vou deixar o próximo tópico. Olha isso aí mesmo, Mateus 13, 22. Mais uma vez, deixa eu ler com vocês. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Por que não muda, pastor? Eu quero que projeta para mim um texto, Colossenses 3, 2, mais esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Abra lá, queridos, Colossenses 3. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe por que muitas vezes não muda, queridos? Como diz esse texto aqui, porque às vezes nos aproximamos, abrimos o coração, recebemos com alegria, mas, tem um porém, pode ser, queridos, que muitas vezes as preocupações dessa vida, o apego aos prazeres que esse mundo nos oferece, tem falado mais alto que a palavra. Aqui não está dizendo, queridos, que você não goste da palavra, que você às vezes não tenha prazer na palavra, que você não goste de estar na igreja, não goste de ouvir, mas está dizendo que aqueles que seguem o seu caminho, mas tem algo que ainda é mais forte, os prazeres que esse mundo nos oferece é mais forte do que a palavra. Está mais preocupado com as coisas dessa vida, está mais apegado aos prazeres desse mundo do que com a palavra. E entendam que quando eu falo apegado aos prazeres desse mundo, eu não estou falando de pecado, ou somente de pecado. Tem prazeres que são lícitos, tem os prazeres ilícitos, que são pecado, mas prazeres que são lícitos também. E a Tati falou sobre isso aqui, queridos, de prioridade, primazia. E às vezes não há mudanças, porque a pessoa até gosta, mas a palavra não é prioridade. Os prazeres desse mundo acabam sufocando a palavra no coração. Ela tem mais prazer em estar numa festa, tem mais prazer em fazer algumas outras coisas, né? De vez em quando até vem na igreja, né? Mas a palavra não é o maior prazer do seu coração. O texto ele fica bem claro assim, o engano e as riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Eu não marquei aqui, queridos, por isso que eu vi mais num outro texto que fala da parábola do semeador, que está lá em Marcos e Lucas, mas fala que o amor pelos prazeres deste mundo acaba sufocando a palavra no nosso coração. Por isso, queridos, não ocorrem mudanças. Ou não continua ocorrendo mudanças. Ele chega até um certo nível, mas ali para. Porque os prazeres desse mundo acabam sendo maior. Supera o seu amor a Deus. Supera o seu amor à palavra de Deus. Né? Ele serve a Deus, ele está ali, ele até gosta, mas desde que não atrapalhe ele em algumas outras coisas. Isso me faz sempre lembrar daquela parábola, daquela passagem do jovem rico. Lembra daquela passagem do jovem rico que vai até Jesus? Bom mestre, o que é que eu faço para ir dar a vida eterna? Jesus fala, você conhece os mandamentos, ou seja, você conhece a palavra. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem fala, eu tenho obedecido a tudo isso desde a minha mocidade. Era um bom jovem. Eu costumo dizer que era um bom crente. Se fosse aqui falar, puxa, o cara é crente, ele dá um bom testemunho, né? Ajuda as pessoas, honra pai e mãe, não mata, não rouba. O cara é um bom crente. Só que Jesus falou para ele assim, está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Depois você vem e me segue. Jesus não queria ver ele na miséria, queridos. Mas Jesus, eu acredito que pelo Espírito Santo, sabia o que estava no coração daquele jovem. E diz que aquele jovem, quando ouviu essa palavra de Jesus, vende tudo que você tem e me segue, diz que ele abaixou a cabeça triste e se afastou de Jesus. Por quê, queridos? Era um bom crente, era um bom jovem,
seguia muitas coisas da palavra, tanto é que quando ele falou assim, Jesus, eu tenho obedecido a tudo isso desde a minha mocidade, Jesus não falou para ele, mentiroso, não tem não. Jesus não falou isso. Jesus falou, te falta uma coisa. E era o quê? Algo que o coração dele estava pegado. E quando Jesus falou para ele, ó, como se dissesse assim, tudo bem, só que eu ainda não sou a prioridade no seu coração. Deus não é a prioridade. O reino de Deus, como disse a Tati, não é a prioridade no seu coração. Você é uma boa pessoa. Eu lembro que há anos atrás, queridos, eu trouxe uma palavra aqui com um tema, que era um tema até para chamar atenção mesmo, chamar atenção, que diz assim, pessoas boas não entram no céu. Pessoas boas não entram no céu. Porque as pessoas acham, queridos, que é ser bonzinho, é fazer boas ações, é ajudar as pessoas. Isso faz parte de quem ama a Deus e uma verdadeira fé, mas não é isso que nos salva. Não é isso que transforma as nossas vidas, mas é o crer em Jesus, queridos. E não é ser bonzinho, é colocar Jesus como o Senhor da sua vida, como dono, como prioridade. Jesus, ele não aceita o segundo lugar na nossa vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu vou acrescentar. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas, sobre tudo, sobre todas as coisas, nós precisamos amar a Deus. Amém, queridos? Então, muitas vezes não há mudanças, porque nós até gostamos, vamos dizer assim, ou amamos, mas não é o que nós amamos acima de tudo. Não é o nosso maior prazer. Eu sempre me lembro de um texto que em muitos momentos difíceis da minha vida me ajudou, queridos, em momentos difíceis, que é o Salmo 119, versículo 92, que diz assim, se a tua lei, a tua palavra não fosse o meu prazer, o meu maior prazer, o sofrimento já me teria destruído. Em momentos difíceis, queridos, o que me sustentou foi porque de verdade a lei de Deus, a palavra de Deus é o meu maior prazer, é a minha maior alegria e aquilo me sustentou. E eu vou dizer para vocês, queridos, se você está aqui com todo carinho, todo respeito, se a palavra de Deus não é o seu maior prazer, se tem algo que está acima de Deus no seu coração, a gente precisa cuidar disso, porque senão vai chegar uma hora que você não vai suportar. E aqui eu não estou profetizando coisa ruim, não. Na verdade, é um despertar. Se a palavra de Deus não for a prioridade, você pode ter certeza que, assim como aconteceu na vida do jovem rico, vai surgir situações que eu acredito que Deus vai proporcionar para que isso venha à tona. Porque Jesus não vai deixar, está tudo bem, não tem problema, eu não sou prioridade, mas tudo bem, você está na igreja, legal, você está junto com os irmãos, muito bem. Não, Jesus vai proporcionar situações para que a gente veja que Ele não tem sido a prioridade e que Ele precisa ser prioridade nas nossas vidas, no nosso coração. Acima do seu esposo, acima da sua esposa, acima dos seus filhos, acima do seu trabalho, acima dos seus bens, acima daquilo que você às vezes mais gosta, Ele precisa ser prioridade. Amém, queridos? Então a gente ter cuidado com isso. Por isso, queridos, eu acredito que muitas vezes, e aqui eu quero que a gente possa fazer um autoexame, por que não tem mudado certas situações na minha vida? Aonde a gente se enquadra? Aonde a gente se enquadra aqui? Talvez você não tenha se aproximado, ou talvez você está se aproximando fisicamente, mas o coração está tão distante. Ou talvez, queridos, você até gosta de estar, mas Jesus não é a prioridade, você tem algo que te dá mais prazer, mais alegria, Jesus não é a prioridade no coração. Aonde nós estamos, queridos? Porque pode ser que uma dessas coisas está impedindo de ocorrer mudanças na sua vida, na nossa vida. Ou de repente você pode me dizer, e eu quero encerrar com isso, queridos. Mateus capítulo 13, o versículo 23. Mateus 13, 23, diz assim, e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Mas eu quero que você abra mais um texto, Lucas, agora sim, fala também da parábola do semeador, Lucas 8, 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, verso 15. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto
com perseverança. Porque de repente você pode dizer para o pastor, pastor, mas de verdade, graças a Deus eu tenho me aproximado, eu venho na igreja, eu me aproximo fisicamente, eu me aproximo dos irmãos, de pessoas, de homens e mulheres de Deus, dos seus filhos, então eu tenho me aproximado, eu tenho aplicado o meu coração, pastor, eu tenho procurado abrir o meu coração para o Senhor Jesus, eu tenho procurado isso, eu tenho de verdade colocado Jesus em primeiro lugar na minha vida, Ele é a prioridade na minha vida, eu tenho procurado me aprofundar no relacionamento com a palavra, eu tenho, pastor, eu tenho procurado fazer tudo isso, mas posso dizer algo para o senhor? Mesmo assim, tem coisas que não têm mudado. Por quê? E aqui eu quero dar um segredo que você, não é nem segredo, é algo que você já saiba. Por quê? Se você já está fazendo tudo isso, queridos, só algo para dizer para você. Ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Se você está enquadrado dentro disso, então eu quero dizer para você, queridos, só persevera. Se você se aproximou, se o coração está aplicado, se Jesus tem sido de verdade a prioridade no seu coração, se você tem se aprofundado na palavra, tem se no relacionamento com ela, e ainda não aconteceu a mudança que você está esperando, dão fruto com perseverança. Eu quero ler dois últimos textos, Gálatas 6:9, põe para mim, Fê, Gálatas 6:9, e depois nós vamos ver Hebreus 6:12. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então eu quero dizer para você, meu irmão, se você está enquadrado dentro de tudo isso, não desanima não. Pastor, mas parece que eu vejo pessoas que às vezes não temem a Deus, não servem a Deus, parece que está avançando, está prosperando, está tudo bem no casamento, está tudo bem nas finanças, e assim, Senhor, e eu que te sirvo, tenho aplicado o coração, tenho sido fiel, tenho colocado o Senhor como prioridade na minha vida, essa situação não muda, Senhor. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio você vai colher, se não desanimar. Dão fruto com perseverança. Hebreus 6:12. De modo que vocês não se tornem negligentes, outra palavra até é preguiçosos, mas imitem aqueles que por meio da fé. Então você está na fé. Parabéns, querido. Você não desistiu, você não abandonou, você tem priorizado, você está na fé. Só que é fé e perseverança. Outra versão diz, imitem aqueles que por meio da fé e perseverança recebem a herança prometida. E eu quero dizer para vocês, queridos, você vai receber. Você vai ver a mudança acontecer. Eu quero te encorajar nessa manhã, terminar essa palavra te encorajando. Como eu disse, essa palavra não é para trazer peso, é para que a gente se examine, porque pode ser que tenha algo que não mudou. E se você estiver enquadrado dentro de alguma coisa aqui, meu coração não estou aplicando tanto, eu até amo a palavra, mas não amo tanto, Jesus não está sendo assim a prioridade, eu até quero ver mudança, mas eu não tenho me aprofundado no relacionamento com a palavra. Então você às vezes, se você não conhece a palavra, não se aprofunda, não vai ver mudança, né? Então se tem algo assim, queridos, arruma isso hoje, começa a arrumar isso hoje. Porque se você começar a se aprofundar, você vai ver que vai começar a ocorrer a mudança que você espera. O que acontece, queridos, é que às vezes a gente quer ver a mudança, mas não quer colocar em prática algumas coisas. O que nós infelizmente conhecemos de cristãos que quer ver mudança, milagres, maravilhas acontecer, mas não quer pagar um preço no sentido de se aprofundar no relacionamento com Deus, conhecer mais a palavra. Ai, pastor, é que eu não tenho tempo, é que é tão corrido, é que é isso, é que é aquilo, tudo bem. Ai, mas Deus entende, tudo bem, mas você vai continuar na mesmice. Vai continuar nessa situação e vai continuar sem ver as mudanças que você deseja ver. Mas agora, se você está enquadrado dentro dessas questões, queridos, persevera, meu irmão, porque no tempo próprio, no tempo de Deus, você vai colher,
E é certeza que você vai colher. Como diz lá em Gálatas também, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente ele vai colher. Então eu quero declarar, vai acontecer a mudança. Persevera, não desiste, não se cansa de fazer o bem. Que a gente não fique igual o salmista do Salmo 73. Não sei se você se lembra desse salmo, que o salmista começa a falar: Senhor, certamente o Senhor é bom, tal, mas eu tive inveja dos ímpios, comecei a olhar para a prosperidade deles, eles sempre prosperam, e o corpo saudável, e eu que te sirvo, sou constantemente afligido. Que a gente não faça como ele. E lá na continuidade do Salmo você vai ver o que ele diz, né? Mas até que eu entrei no santuário do Senhor, na presença de Deus, eu vi o destino de quem serve, de quem não serve. Amém? Então, queridos, que a gente não tome esse caminho. Não fique olhando, não fique comparando a sua vida com as dos outros, principalmente quem não serve a Deus. Deus tem algo especial para você. Continue acreditando na palavra. É fé e perseverança. Persevere na fé. Vai chegar o tempo de você colher. E esse tempo, queridos, às vezes que a gente está semeando, fazendo bem, e às vezes não tem visto frutos, e às vezes parece que ao invés de melhorar, parece que tem apertado as coisas, não é fácil. E Jesus disse que muitas vezes não seria fácil, só que a hora que chegar a sua colheita, vai valer a pena, tem paciência, querido. Nós estamos num tempo aí, as pessoas são muito impacientes, não tem paciência. Nós estamos num tempo que o pessoal não tem paciência para esperar a colheita. Eu quero dizer para você, tem paciência. Se fortalece em Deus, e seja o tempo que for, Deus te dá graça e te dá força para você ficar firme. Tem paciência, não desiste, não chuta o pau da barraca, não se cansa. Se Ele fala não se cansa de fazer o bem, é porque pode acontecer da pessoa se cansar e falar: quer saber? Cansei. Estou fazendo e não está acontecendo nada. Aí a pessoa se cansa e para. Não faz isso, querido. Fica firme. Continua fazendo bem, continua semeando bem. Você vai colher, vai chegar a sua colheita. Amém? Deixa eu chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu quero encerrar com uma canção. Nós vamos orar, fica de pé. Glória a Deus. Queridos, eu comecei dizendo: você crê que a palavra pode transformar a sua vida? Todos falaram: eu creio. A palavra transforma, não transforma? Só que se lembre de uma coisa: é a forma que a gente vai interagir com a palavra. Como é que você tem correspondido com ela? Como é que você tem agido? Amém? Não é simplesmente a palavra por palavra, senão todo mundo era transformado. De que maneira nós temos correspondido com a palavra? À medida que a gente a recebe. Amém? Nós vamos cantar uma canção agora, fala que a sua palavra é a palavra de Deus, a presença de Deus é escudo, é proteção, é algo que muda as nossas vidas. É algo que transforma. E ela é poderosa para mudar as nossas vidas mesmo. Amém? Feche os seus olhos por um instante, deixa eu orar com vocês. Feche os seus olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. E como diz esse texto, Pai, que ela possa encontrar agora no coração dos meus irmãos, de todos que ouvem agora, possam encontrar uma boa terra e venha dar fruto a 100 por 1, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a perseverar, a continuar fazendo bem, a continuar obedecendo, a continuar acreditando, até chegar o tempo da colheita, Pai, na certeza que nós vamos colher, e não desanimarmos, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai querido, se porventura o Senhor não tem sido a prioridade do nosso coração, e se nós estávamos enganados de alguma forma, Senhor, mostra agora nesta manhã, mostra agora neste dia, nos mostra, Senhor, o que é que tem tomado o Teu lugar no nosso coração. Mostra-nos, Senhor, se tem algo ou alguém que tem tomado o lugar do Senhor no nosso coração e nos impedido de ter as mudanças que nós desejamos e precisamos. Mostra, Senhor,
para que isso não venha a ser mais uma realidade nas nossas vidas, e nós venhamos dar ao Senhor, no nosso coração, o devido lugar, que é o primeiro lugar, é a primazia. Nós venhamos dar o devido lugar ao Senhor no nosso coração, na nossa vida, e venhamos perseverar, tendo a certeza, Pai, que o Senhor irá continuar transformando as nossas vidas, e nós vamos experimentar das mudanças que desejamos, que precisamos, e nós vamos desfrutar de uma vida plena e abundante no Senhor, Pai, pois essa é a Tua vontade, que tenhamos uma vida frutífera, que glorifica o Teu santo nome, Pai, que reflete a Tua glória para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar, querido? Glória a Deus. Deixa eu pedir para você estender assim suas mãos. Eu quero despedir vocês. Depois nós vamos encerrar com essa canção. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém.